presidente da UNALI, deputado sergipano Venâncio Fonseca, visita a Assembleia Legislativa. Parlamentares do Amazonas avaliam o posicionamento da Câmara dos Deputados, que derrubou a PEC 37 e manteve o poder de investigação do Ministério Público. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver. O projeto de lei do pré-sal também foi aprovado na Câmara. E ainda, deputados debatem sobre os problemas no sistema de telefonia móvel do Estado. E a Assembleia Legislativa pode instalar uma CPI. Começa agora ao vivo o programa Bom Dia, desta quinta-feira, dia 27 de junho de 2013. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. O presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, deputado Venâncio Fonseca, visitou ontem a Assembleia Legislativa do Amazonas. O parlamentar veio participar da primeira reunião da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, que será realizada em Manaus. O deputado pelo PP de Sergipe, Venâncio Fonseca, assumiu a presidência da UNALI há um mês. Para conhecer melhor a realidade das assembleias legislativas de cada estado do Brasil, o presidente iniciou pelo Amazonas uma série de visitas às casas parlamentares. Venâncio foi recebido pelo primeiro vice-presidente, Belarmino Lins, e se reuniu com demais parlamentares. Hoje é uma visita, aos colegas. Nós que fazemos isso em todos os estados, a UNALI que representa todas as assembleias do país e os deputados. Essa visita nós fazemos de estado por estado e no dia de amanhã é que tem uma pauta que nós iremos discutir matérias com relação, inclusive, a um tema hoje que é uma paixão nacional, que é o meio ambiente. O deputado pelo PP, Adjuto Afonso, destacou a importância da visita do presidente da UNALI aos parlamentares do Estado. Certamente trataremos de assuntos a nível nacional, nós discutimos esse ano todo assuntos importantes, como dívida dos estados, e o Venâncio certamente, ao nos visitar, traz assuntos importantes que a gente possa debater, tão logo ele vá ao plenário, para que os outros deputados conheçam. A gente vai também ter um assunto, vamos conversar sobre alguns assuntos de nível nacional. E para o estado do Amazonas, em recebê-lo, para nós é de uma grande alegria receber toda a UNALI aqui. O presidente também vai participar da primeira reunião da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, que vai ser realizada na ALEAN. O deputado Francisco Souza é o primeiro secretário da UPM Internacional e secretário-geral do Bloco Brasileiro. O encontro tem um valor muito significativo para a própria UPM, porque será uma troca de culturas, será uma troca também de ideias novas para a atuação da própria UPM. O seminário da UPM, que terá o meio ambiente e a biopirataria como temas, inicia às 9 da manhã desta quinta-feira. E o deputado estadual Belarmino Lins será empossado hoje como presidente da União dos Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, a UPM, em substituição ao deputado Mick Breyer, do PSB do Rio Grande do Sul. A solenidade acontecerá logo mais às 9h30 no plenário Rui Araújo. Após protestos tomarem conta das ruas do país contrários à proposta de emenda constitucional de número 37, os deputados federais decidiram votar contra a diminuição dos poderes de investigação do Ministério Público. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado. A pressão das manifestações populares das últimas semanas em todo o país resultou na derrubada da proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC 37, que limitava os poderes de investigação do Ministério Público. Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão Especial que analisou o mérito, a proposta foi rejeitada por 430 votos a favor, 9 contrários e 2 abstenções. Eram necessários 308 votos favoráveis, caso contrário, seria automaticamente rejeitada e arquivada. Na Assembleia Legislativa, o arquivamento da proposta repercutiu em plenário. Eu tenho certeza absoluta que essas manifestações ocorridas no nosso país nos últimos 15 dias forçaram, sobremaneira, a esta decisão no Congresso Nacional. Eu tenho certeza absoluta que se não houvessem essas manifestações, a votação não seria essa. Eu até acho que ela seria derrubada, mas não
da forma como foi ontem, com os 430 votos, e isso fica patente que os representantes do povo, que somos nós, temos, evidentemente, que ter as nossas opiniões, mas temos que levar em consideração a opinião da grande maioria daqueles que nos elegeram. A derrubada da PEC 37 era uma das principais bandeiras dos movimentos populares que têm tomado conta das ruas das principais cidades e capitais brasileiras, por limitar o poder de investigação criminal às polícias civil e federal. A PEC foi batizada por seus adversários como PEC da impunidade. O deputado pelo PP, Luiz Castro, afirmou que os casos de crimes como improbidade administrativa envolvendo principalmente políticos brasileiros, em sua maioria, foram investigados pelo Ministério Público. Nós vivemos num país onde a impunidade é muito grande, principalmente com os criminosos da elite política, da elite empresarial e da elite do serviço público. Poucos crimes de colarinho branco, de improbidade administrativa, são punidos efetivamente no Brasil. Se nós tivéssemos a PEC 37 aprovada, nós deixaríamos toda a investigação criminal única e exclusivamente sob controle das polícias. E nós sabemos que as polícias estaduais estão sob controle dos governadores. Então iria prevalecer aquele velho ditado: aos amores, aos amigos, os favores da lei, aos inimigos, os rigores da lei. Eu sempre me manifestei contra a PEC 37, acho que o Ministério Público conseguiu ganhar a sociedade da importância do papel dele como órgão fiscalizador. Agora, entendo que ao Ministério Público receber o poder de fiscalização, tem que ser criado também estruturas internas e externas de fiscalização do seu trabalho. Estruturas republicanas, fortalecimento do Conselho Nacional do Ministério Público, regras de punição clara quando houver de desvio de conduta nas investigações, mas eu acho que é um avanço para a democracia. Por duas vezes, o presidente da Câmara Federal, o deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB, do Rio Grande do Norte, apelou para que a rejeição fosse unânime, a fim de que a casa ficasse em sintonia com o clamor das ruas. E o Brasil possui o minuto de telefonia móvel mais caro do mundo. E ainda assim, o serviço prestado é considerado de má qualidade. Por essa razão, foi proposta na Casa Legislativa a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as operadoras de celulares no Estado. A CPI foi sugerida pelos deputados Marcos Rota, Adilto Afonso e Marcelo Ramos. O Brasil possui o minuto de telefonia móvel mais caro do mundo e, ainda assim, o serviço prestado é de má qualidade. Por essa razão, foi proposta na Casa Legislativa a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as operadoras de celulares no Estado. A CPI foi sugerida pelos deputados Marcos Rota, Adilto Afonso e Marcelo Ramos. Veja que nós já tentamos todos os remédios, né, para que nós pudéssemos ter uma telefonia fixa e móvel, como determina a legislação. Nós já fizemos audiências públicas, nós já fomos à Anatel, nós já fomos ao Ministério Público, nós fomos ao Ministério Público Federal, nós já acionamos todas as operadoras na Justiça, nós já multamos em 500 mil todas as operadoras, nós já fizemos aqui uma reunião com todas elas, pedindo o compartilhamento das antenas no interior, que é obrigação das empresas. Elas firmaram um termo de compromisso com a Assembleia e não honraram. Então, vejo que são muitos os pontos negativos que convergem para que a gente possa apresentar esta solicitação de uma comissão parlamentar de inquérito, que daí nós vamos ter um poder maior, uma amplitude maior para regimentar não apenas mais órgãos como a Polícia Federal, como a Receita Federal, o próprio Ministério Público, a Anatel, que vai precisar trabalhar de forma mais integrada, e principalmente criar um canal exclusivo com a população. O deputado estadual Marcelo Ramos propôs uma série de questões que devem ser investigadas pela CPI. O serviço sempre foi ruim, mas nos últimos meses há uma degradação muito grande. Hoje ninguém consegue completar uma conversa na telefonia móvel sem que a ligação caia, sem que tenha que tentar 1, 2, 3, 4 vezes. E a principal das medidas sugeridas é a necessidade de limitação da quantidade de linhas à quantidade de canais disponíveis nas antenas das operadoras.
As operadoras vendem muito mais linhas do que suas antenas são capazes de suportar. E por isso tanto problema. Portanto, se você tem tentativas de ligações demais sem canais disponíveis, ou vão derrubar uma ligação da que está falando, ou você não vai conseguir completar a sua ligação. Então é preciso limitar a quantidade de linhas vendidas. E para que isso aconteça, eu entendo como o deputado Marco Rota que é preciso a suspensão imediata da venda de qualquer linha de telefonia móvel no estado do Amazonas até que essa situação seja investigada e regularizada. Para a instauração da CPI, deverá ser recolhida a assinatura de 1/3 dos parlamentares da Casa, o que equivale a 8 deputados, o que deverá ser feito após o recesso parlamentar no final de julho. E vamos agora ao quadro Sala de Imprensa. Bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje dos principais jornais impressos e sites do Amazonas? Olá, Raoni, muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Aleã. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos da nossa cidade neste dia 27 de junho, quinta-feira. Vamos começar o nosso rodízio aqui com o Jornal do Comércio. Vamos saber qual é o destaque. Após pressão, passagem volta a custar R$ 2,75. A partir da próxima segunda-feira, dia 1º, a tarifa do transporte público municipal passará a ser R$ 2,75 em Manaus. O anúncio foi feito na tarde de ontem pelo governador do estado, Omar Aziz, e pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto. Curiosamente, a coletiva aconteceu no mesmo momento em que a manifestação Manaus na Mudança do Brasil, que tinha a redução da tarifa e melhoria do transporte público como uma das bandeiras, saía ao centro da cidade. Então, o anúncio foi feito ontem aí, em coletiva de imprensa, pelo governador do estado e também pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto. E esse é o mesmo destaque do jornal Amazonas em Tempo. Vamos ver qual a manchete do jornal Amazonas em Tempo. Tarifa cai para R$ 2,75. A tarifa do transporte coletivo em Manaus será reduzida para R$ 2,75. O anúncio foi feito em entrevista coletiva conjunta do governador Omar Aziz e do prefeito Arthur Neto. O valor de R$ 3,00 já havia sido reduzido para R$ 2,90 no dia 10 de junho. Então esse aí é o destaque do jornal Amazonas em Tempo, que também a redução da tarifa do transporte coletivo é a mesma manchete do jornal A Crítica. Vamos colocar na tela para o nosso telespectador. Passagem de ônibus retorna para R$ 2,75. O governador Omar Aziz e o prefeito Arthur Neto respondem às manifestações das ruas. Vamos rapidamente aqui ao jornal Diário do Amazonas, que também destaca a redução da tarifa do transporte coletivo. Preço da passagem de ônibus em Manaus volta a cair para R$ 2,75. E traz outro destaque também, ação para moralizar. Impostos, o transporte coletivo será menos encargos. A Câmara aprovou redução para zero das alíquotas dos PIS, PASEP e COFINS para o setor. Verba pública, foram aprovadas novas regras para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados. A mudança só vale a partir de 2016. A STF mantém condenação do deputado federal Natan Danadon, de Rondônia, e pediu mandado de prisão ao réu. É o primeiro caso desde 1988. Então, o Diário do Amazonas também faz o destaque aqui das manifestações que aconteceram ontem pelo Brasil. Ontem, Manaus também teve manifestação, saiu ali, a concentração foi no Largo de São Sebastião, por volta de 4h30, 5 horas da tarde. E aí os manifestantes foram às ruas pelo aquele mesmo trajeto, já advogado, Rua 10 de Julho, a Avenida Getúlio Vargas, a Avenida Joaquim Nabuco, a Avenida João Batista, até chegar aqui em frente à Assembleia Legislativa. Aqui os manifestantes, cerca de 10, alguns jornais, a Crítica, por exemplo, fala 30 mil pessoas, G1 Amazonas, por exemplo, fala 10 mil pessoas, então não se sabe ao certo, né? Se fala que 10 mil manifestantes, se fala também em 30 mil manifestantes. E essa quantidade toda de pessoas chegaram aqui em frente à Assembleia Legislativa e aqui cantaram o hino nacional, falavam palavras de ordem contra a corrupção, pedindo mais investimento na saúde, na educação e um gesto bonito que os manifestantes fizeram aí com os cartazes que estavam, todas essas mensagens, eles colaram ali no gradil, aqui em frente à Assembleia Legislativa. Esse protesto dos manifestantes na noite de ontem aqui em Manaus. Raoni, essas são as informações por hoje. Amanhã eu volto com outras informações. Bom dia para você. Bom dia, Adriano, e obrigado pelas informações. Vamos agora para a previsão do tempo.
E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 34 graus. Para o município de Fonte Boa, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 28 graus. E a previsão para Guajará é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 21 e a máxima de 29 graus. Na noite da última terça-feira, a Câmara Federal dos Deputados aprovou o projeto de lei de número 5.500 de 2013, que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e os 25% restantes para a área da saúde. A proposta foi aprovada por consenso após negociação entre as lideranças. Originalmente, a PL destinaria 100% dos recursos do pré-sal para a educação. Com a mudança no texto, o setor da educação deve receber 75% das taxas cobradas das concessionárias que devem explorar o petróleo. Os outros 25% serão destinados para a saúde. O setor deve receber os recursos até atingir os 10% do PIB, meta destinada do Plano Nacional de Educação, que tramita hoje no Senado Federal. De acordo com o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, autor do texto substitutivo, os investimentos feitos em saúde e educação devem alcançar cerca de 280 bilhões de reais na próxima década, com todas as mudanças aprovadas. E após conversa da presidente Dilma Rousseff com os presidentes do Supremo, Joaquim Barbosa, da Câmara, Henrique Alves, e do Senado, Renan Calheiros, a chefe do Executivo Nacional desistiu da Constituinte para tratar da reforma política. A proposta agora é um plebiscito popular e o deputado Adilto Afonso vai propor a regularização do transporte aquaviário no Estado. A meta é dar mais segurança aos passageiros e garantir que os armadores tenham acesso a créditos. O Amazonas possui um dos maiores rios do mundo em extensão e profundidade. Porém, as dificuldades de locomoção por meio do transporte aquaviário ainda são muitas. Não há no Estado regularização para esse tipo de transporte, colocando em risco a vida de passageiros e dificultando o acesso ao crédito do Fundo Constitucional FNO por parte dos armadores. O deputado estadual Adilto Afonso cobrou na tribuna da Casa Legislativa que o governo estadual elabore uma lei e encaminhe para aprovação na ALEAN. Aqui no estado do Amazonas nós temos uma agência reguladora e temos uma agência de navegação que é a CNPH. Nós queremos saber de quem é a competência de regularizar esse transporte no nosso estado. Sabemos que a ANTAC regulamenta a nível de estado. Uma linha, por exemplo, de Manaus a Belém tem que ter uma autorização da ANTAC, mas uma linha dentro do próprio estado tem que ser o estado o regulador desta linha. E a preocupação de vários armadores, tanto do Pará como do Amazonas, que estiveram presentes, é justamente por essa indefinição, eles não podem sequer ter acesso a linhas de crédito do Fundo da Marinha Mercante, que tem hoje grande linha de crédito, porque eles não têm a regularidade das suas linhas. De repente, um armador financia um barco, por exemplo, para Tabatinga, e no dia seguinte ele não sabe se aquela linha, se ele tem a concessão daquela linha. O Estado não lhe deu o direito dessa concessão. A proposta teve aprovação de diversos parlamentares, como a deputada estadual Vera Castelo Branco, Orlando Cidade e José Ricardo, que ressaltou que o transporte aquaviário é responsável pelo transporte de centenas de pessoas diariamente. Hoje, o Amazonas, a maior parte do transporte acontece através do meio fluvial. Então, o serviço nessa área precisa ter uma definição legal para que o passageiro tenha os seus direitos definidos, tenha um órgão para fiscalizar o serviço, se tenha uma definição das tarifas, se trabalhe a garantia da segurança em relação ao transporte e os próprios empresários poderem ter um serviço regular e captar recursos para investir nele, para dar qualidade, para dar segurança. No ano de 2012, aproximadamente 9 milhões de passageiros foram transportados pelos rios do Amazonas. A deputada Vera Castelo Branco enfatizou que se deve incluir na pauta de debate o subsídio ao diesel utilizado no transporte aquaviário, assim como acontece com as empresas de aviação regional. E o deputado Orlando Cidade critica a ministra da Pesca e Aquicultura após o anúncio da verba liberada para o Amazonas para investimentos no setor. De acordo com o parlamentar, os valores são pequenos, mediante ao montante que o Ministério tem para investir em todo o país na área.
A visita do ministro da Pesca, Marcelo Crivella, na sede do Parlamento Estadual do Amazonas para o lançamento do Plano Safra foi criticada pelo deputado Orlando Cidade. Em seu discurso na tribuna da Casa, o parlamentar argumentou que o plano dispõe de 4 bilhões de reais para a safra 2013-2014, dos quais o Amazonas já tem contratado cerca de 30 milhões desde janeiro. Para o deputado, o montante liberado é considerado pouco mediante a demanda do setor no estado. Ele anunciou aqui um valor muito expressivo de recursos disponível em seu ministério para atender às demandas no estado do Amazonas, que ele anunciou por 2 ou 3 vezes que tem 1 bilhão de reais e que só ainda foram alocados 30 milhões. Então ainda temos uma disponibilidade de 970 milhões de reais para investimento, seja para a construção de barcos de pesca, através dos armadores, daqueles que vivem da pesca extrativista, seja para a construção de tanques, de represas, enfim, da aquicultura e da pesca. Durante seu pronunciamento, o ministro incentivou a participação do Amazonas na captação de recursos do Plano Safra da Pesca. Apesar do incentivo, Cidade esclareceu que é preciso uma maior atenção do Ministério da Pesca para o Amazonas, já que este é um dos setores que movimenta a economia local. Mas o mais importante de tudo seria o aproveitamento do Parque Aquícola de Balbina, que esse sim daria um suporte muito grande para o estado do Amazonas, para fazer o que está acontecendo já lá em Itaipu, lá nos grandes açudes do Ceará, na grande represa de Paulo Afonso, que tem grande produção de peixe através de tanque-rede. Isso seria de suma importância para o estado do Amazonas nós conseguirmos a legalização do Parque Aquícola de Balbina. Vamos agora à nossa agenda parlamentar. Hoje, às 9 horas, no mini plenário Bete Azize, no 4º andar do Poder Legislativo, acontece o primeiro seminário sobre políticas públicas para o desenvolvimento sustentável e biopirataria, uma ameaça às reservas, com a participação do presidente da União dos Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, UPM, deputado estadual Mickey Breyer, do PSB do Rio Grande do Sul, e demais parlamentares. A autoria é dos deputados Belarmino Lins e Francisco Souza. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência. Fique agora com a sessão plenária ao vivo. E até amanhã.